Boa noite, queridos irmãos, meu querido irmão, minha querida irmã que está em casa nos assistindo, para iniciarmos mais um programa Identidade Católica com a graça de Deus. Nesta noite de segunda-feira, convido você a estar aí bem preparado aí com o seu catecismo e a sua Bíblia para nos aprofundarmos mais na fé, para podermos dar razões da nossa fé a todos aqueles quantos nos perguntarem dessas mesmas razões. Por que eu sou católico? Por que eu amo a minha igreja? Por que eu amo a minha fé que eu recebi dos meus pais? Não é verdade? Isso é muito importante para nós. E até mesmo para transmitirmos essa mesma fé para os nossos descendentes, os nossos filhos, a nossa família. E peço a vocês para nos ajudar a divulgar esse nosso trabalho. Amém? Então convido você aí em casa, vamos então pedir do fundo do nosso coração a presença do Divino Espírito Santo a estar em nosso meio para iluminar as nossas inteligências, de modo que possamos absorver ao máximo dos conteúdos da fé aqui apresentados hoje, para que saiamos deste programa de hoje pessoas melhores para o mundo e para Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Inspirai, Senhor, nossas palavras e ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Mãe, Rainha e Padroeira do Brasil, rogai por nós. Santo Antônio e Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então vamos hoje iniciar o parágrafo 7, que vai tratar da queda, a queda das criaturas racionais, a queda dos anjos, como também a queda do homem. Então vamos lá, número 1, onde o pecado abundou, a graça de Deus superabundou. No número 387, nós vemos aqui a realidade do pecado. A realidade do pecado, e mais particularmente a do pecado das origens, só se entende à luz da revelação divina. Sem o conhecimento de Deus que ela nos dá, não se pode reconhecer com clareza o pecado, e somos tentados a explicá-lo unicamente como uma falta de crescimento, fraqueza psicológica, um erro, a consequência necessária de uma estrutura social inadequada, etc. Somente à luz do desígnio de Deus sobre o homem, compreende-se que o pecado é um abuso da liberdade que Deus dá às pessoas criadas para que possam amá-lo e amar-se mutuamente. Ou seja, o que ele está mostrando aqui para nós? Que para a gente entender o pecado original, o primeiro pecado dos nossos primeiros pais, e como eles, e como este pecado, ele traz toda uma carga de consequências negativas para a vida da humanidade, como este pecado foi capaz de corromper a humanidade em toda a sua história. Para a gente poder entender isso, a gente precisa da revelação, do dado da revelação divina, o dado da fé. Porque só pela razão humana a gente não é capaz de entender isso. Até porque a palavra pecado é um termo próprio das religiões, tá? Não é um termo da filosofia, da ética ou das diversas ciências. Pecado é uma palavra que está ligado ao ambiente religioso, tá? É ligado à questão de fé, de moral, Então, porque se a gente não levar em conta isso à luz do dado da revelação, do dado da fé, à luz da religião, a gente vai entender o pecado de Adão e Eva como se fosse um mero erro, uma fraqueza psicológica, fruto de uma falta de uma sociedade bem estruturada. A gente vai ver isso. O que é um erro? Um erro, todos nós erramos.
né? Independentemente de pecar, todos nós erramos. Até as pessoas mais santas e mais perfeitas, elas cometem erros e nem por isso cometem pecado. Pecado é algo diferente, é algo mais profundo e mais sério, né? Que coloca em xeque a salvação da humanidade, né? Então a gente precisa desse dado da fé para entender isso. Continuando, o pecado original é uma verdade de fé. 388, a partir da 6ª linha. É preciso conhecer a Cristo como fonte da graça para conhecer Adão como fonte do pecado. 389. A doutrina do pecado original é, por assim dizer, o oposto da boa nova, da boa notícia de que Jesus é o Salvador de todos os homens, de que todos têm necessidade da salvação e de que a salvação oferecida a todos é oferecida a todos graças a Cristo. A igreja, que tem o senso de Cristo, sabe perfeitamente que não se pode atentar contra a revelação do pecado original sem atentar contra o mistério de Cristo. Ou seja, para nós compreendermos, não é, o que foi o pecado original na história da humanidade, a gente precisa entender o evento Cristo na história da salvação. Porque se a gente vê apenas o pecado original, a gente pensa assim, e daí? E agora? Não tem saída para nós? Então Deus abandonou mesmo a humanidade? Então a gente precisa entender o pecado original à luz da missão redentora de Cristo, da graça redentora de Cristo. Não é? Já desde o plano divino da salvação, desde toda a eternidade, antes mesmo de criar o homem, Deus já tinha planejado, já estava nos planos de Deus enviar o seu Filho ao mundo para redimir a humanidade. Não é? Tendo em vista, né, o pecado de Adão. Agora, isso é ruim? A gente vai ver que não. Porque Deus sabe transformar, tirar de um mal um bem maior para a nossa vida. E Ele faz resplandecer mais ainda o seu poder e a sua glória, a partir dessas misérias humanas. Vejamos. 390, né? Tratamos aqui do relato da queda, né? Que a queda do homem que é tratado no capítulo 3º do livro do Gênesis, o primeiro pecado, a desobediência, a rebelião do homem contra Deus, desobedecendo às ordens de Deus, né? A revelação dá-nos a certeza de fé de que toda a história humana está marcada pelo pecado original cometido livremente por nossos primeiros pais. Ou seja, o primeiro pecado do mundo, o primeiro pecado da humanidade cometido lá pelos nossos primeiros pais, eles têm consequências drásticas, negativas, para nós até os dias de hoje, até o fim da história da humanidade. Nós vamos entender isso melhor mais para frente. O segundo tema aqui é a queda dos anjos, que nós já vimos no programa de semana passada. Então trataremos agora do número 3, o pecado original, ou seja, o pecado dos nossos primeiros pais. A liberdade dada por Deus ao homem é colocada à prova. 396. Deus criou o homem à sua imagem e o constituiu em sua amizade. Criou o homem para ser amigo dele, íntimo dele. Criatura espiritual, o homem só pode viver esta amizade como livre submissão a Deus. Ou seja, Deus criou o homem para viver a amizade com ele, participar da sua vida divina. Só que para o homem participar da vida divina, isso tem uma condição. E que condição é essa? É o homem, né, Deus dá liberdade ao homem e o homem tem a sua liberdade de escolher. Só que liberdade é você ser livre para escolher sempre o bem. Então a liberdade dada por Deus para viver a amizade com Ele, ela coloca em nós naturalmente, né, que nós precisamos viver essa liberdade na livre submissão da nossa vontade à vontade de Deus. Isso é óbvio, não é? Deus nos chama por seu amor e quer uma resposta de nós, não é? A árvore do conhecimento do bem e do mal, Gênesis capítulo 2, versículo 17, evoca simbolicamente, olha só, hein, presta atenção nisso, simbolicamente o limite intransponível que o homem, como criatura, deve livremente reconhecer e respeitar com confiança.
O homem depende do Criador, está submetido às leis da criação e às normas morais que regem o uso da liberdade. O que foi o primeiro pecado? Foi quando o homem desobedeceu à ordem de Deus, né? Deus diz, lá no centro do jardim tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não pode comer daquele fruto, senão vocês, né, vão morrer. É isso que Deus diz. Não é? E aí o homem vai e desobedece. Então quer dizer que o que trouxe a morte para a humanidade e a corrupção da natureza humana foi o fruto? Não. Ali estava Deus testando a confiança do homem. Né? É que nem você, quando você quer testar o seu filho em casa, a confiança do seu filho. Não é? Você vai e coloca uma coisa ali e diz, não pode pegar isso. Mas você mostra onde está, para você testar a confiança dele, do seu filho. Ou de qualquer pessoa que você quer testar a confiança. Você faz isso, não faz? Se você pegar, vai ter sérias consequências para você. Isso vai te fazer mal. Você sabe que aquilo ali não vai fazer mal para a pessoa, mas você está apenas colocando isso para testar a confiança daquela pessoa. Então é a mesma coisa. O que trouxe a morte para o homem, o que trouxe a corrupção da natureza humana, não foi o fruto. O fruto era como qualquer fruto do jardim. Mas Deus disse, não pode comer porque vai trazer a morte para você, justamente para aguçar a curiosidade do homem. Para ver se o homem seria capaz de submeter a sua vontade à vontade de Deus. Para ver se o homem seria capaz de provar sua confiança para Deus. Né? Era um fruto, uma fruta como qualquer outro. E que se o homem comesse aquele fruto ou fruto de qualquer outra árvore, daria no mesmo. Então, o que corrompeu o homem, trouxe a morte para a natureza humana, não foi o fruto, mas foi o ato de desobedecer a Deus, descumprir a ordem de Deus e com isso provar que o homem não merecia a confiança de Deus. Foi o ato de desobedecer que trouxe a morte e não o fruto. O fruto é como qualquer outro. Inclusive, uma curiosidade aqui, as pessoas têm o costume de dizer que o fruto proibido era a maçã, né? Sabe de onde que veio esse costume de dizer que o fruto proibido é a maçã? Veio de Santo Agostinho, por incrível que pareça. É engraçado, mas é isso mesmo. Porque a versão latina, né, a tradução latina da Sagrada Escritura traz aí o fruto proibido em latim como malum, fruto do mal, malum. A palavra malum no latim, ela designa tanto o mal como designa também maçã. Então o Santo Agostinho, quando viu aquilo ali, associou uma coisa a outra e achou que o fruto proibido era a maçã. E daí esse costume, mas a gente não sabe, né? Se foi a maçã, se foi o marmelo, se foi o mamão, que fruto que foi esse, né? Só sabemos que é um fruto. Então, continuando. O primeiro pecado do homem, 397. O homem, tentado pelo diabo, deixou morrer em seu coração a confiança em seu Criador. Triste, né? E abusando de sua liberdade, desobedeceu ao mandamento de Deus. Foi nisto que consistiu o primeiro pecado do homem. O ato da desobediência, e não o fruto em si que ele comeu. 398, quarta linha. Constituído em um estado de santidade, o homem estava destinado a ser plenamente divinizado por Deus na glória. Pela sedução do diabo, o homem quis ser igual a Deus, mas sem Deus e antepondo-se a Deus e não segundo Deus. Ou seja, Deus destinou o homem que o homem fosse divinizado, que o homem fosse semelhante a ele, participasse da sua vida divina, mas segundo os planos de Deus. Agora o homem quis usurpar o lugar de Deus, o posto de Deus como Criador de tudo. Queria não ser como Deus apenas, mas ser acima de Deus. Olha aí a soberba e a arrogância. 399. A Escritura mostra as consequências dramáticas desta primeira desobediência.
Adão e Eva perdem de imediato a graça da santidade original. Aquela que nós falamos dos dons préternaturais, né? De ciência infusa e de imortalidade. Tem medo deste Deus, do qual fizeram uma falsa imagem, a de um Deus enciumado de suas prerrogativas. Ou seja, eles ao comerem do fruto proibido e as suas inteligências abrirem, eles acharam que Deus fosse ficar enciumado e castigá-los. E por isso eles fugiram, tentaram se esconder de Deus. Mas na verdade, da onde que Deus disse que iria castigá-los? Deus disse que se eles comessem do fruto, eles morreriam. Como que querendo entender que o fruto era, digamos assim, envenenado. Em nenhum momento Deus disse que Deus iria ficar furioso e matá-los. Mas eles maldam na sua própria inteligência que Deus é mau e vingativo. Olha só aí, a maldade do pecado já corrompendo a consciência do homem, né? Fazendo o homem pensar coisas horríveis de Deus, né? Aí a gente vê as consequências do pecado. Olha só, a mania que muitas vezes nós temos de fazer pré-juízos, pré-julgamentos das pessoas. É fato essa corrupção da nossa natureza, essa consciência, essa mentalidade muitas vezes maldosa, não é? E é claro, o homem faz isso, como mostra aqui, né? É como uma autoprojeção. O homem que se torna mau ao cometer o primeiro pecado, mas na sua necessidade de sempre esconder o seu erro e se mostrar perfeito, tem necessidade de querer colocar defeito no outro. É quando eu faço a autoprojeção. Eu pego o defeito que eu tenho e eu projeto isso no outro, como se o outro tivesse, quando na verdade sou eu que tenho. Então essa mania de autoprojeção, de enxergar os nossos defeitos nos outros, também é consequência disso, né? Do homem ser incapaz de ter humildade de reconhecer o seu próprio erro e querer ver o defeito no outro e não em si mesmo, né? Isso é resultado, consequência do pecado dos nossos primeiros pais. Então a morte assim ela entra na história da humanidade, né? Virando a página, no final do número 401, a Escritura e a tradição da Igreja não cessam de recordar a presença e a universalidade do pecado na história do homem. Vejamos, abramos carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 9. E então, avantajamo-nos a eles de maneira alguma, pois já demonstramos que judeus e gregos estão todos sob o domínio do pecado, como está escrito. E também o capítulo 5, versículo 12, nos mostra, por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Ou seja, como nós possuímos o mesmo Pai e o pecado de Adão teve consequências para as gerações dos filhos de Adão, né? Então isso mostra para nós que na verdade todos pecaram, não foram só os judeus, os eleitos, mas todos os povos da terra pecaram, porque todos nós possuímos o mesmo Pai, possuímos a mesma origem comum. Todos pecaram, estão privados da glória de Deus. Essa afirmação de São Paulo resume toda a teologia da história da humanidade, a universalidade do pecado. Uma universalidade do pecado que requer uma universalidade da salvação. Por isso Cristo vem ao mundo não para salvar apenas os eleitos da antiga aliança, os judeus, mas salvar a humanidade inteira. Porque o pecado de Adão ele atingiu não só os judeus, mas ele corrompeu toda a humanidade. Então toda a humanidade precisa ser lavada do pecado, já que toda a humanidade possui a mesma natureza humana, sejam judeus, gregos, seja povos de quaisquer países ou culturas. Então, por isso Jesus veio ao mundo para salvar a humanidade, justamente porque o pecado de Adão corrompeu toda a humanidade. Amém? Continuando. 402. Consequências do pecado de Adão para a humanidade. Todos os homens estão implicados no pecado de Adão, como já vimos. A universalidade do pecado e da morte, o apóstolo São Paulo opõe à universalidade da salvação em Cristo.
Então aqui 404. De que maneira o pecado de Adão se tornou o pecado de todos os seus descendentes? Boa pergunta, né? O gênero humano inteiro é em Adão sicut unum corpus unius hominis, ou seja, como um só corpo de um só homem. Porque todos nós temos a mesma origem comum, o mesmo pai comum, que é Adão. Então o pecado de Adão ele influencia e ele corrompe todos os seus descendentes. Como todos nós somos descendentes de Adão, então nós recebemos essa herança maldita dele, né? Mais abaixo no 404. É um pecado que será transmitido por propagação à humanidade inteira. Isto é, pela transmissão de uma natureza humana que ficou privada da santidade e da justiça original. E é por isso que o pecado original é denominado pecado de maneira analógica. É um pecado contraído e não cometido, um estado e não um ato. Não é? 405. Terceira linha. É a privação da santidade e da justiça originais, mas a natureza humana não é totalmente corrompida. Ela é lesada em suas próprias forças naturais, submetida à ignorância, ao sofrimento e império da morte, inclinada ao pecado. Esta inclinação, propensão ao mal, é chamada de concupiscência, ou seja, corrupção. Né? O batismo, ao conferir a vida da graça de Cristo, apaga o pecado original e faz o homem voltar-se para Deus. Porém, as consequências de tal pecado sobre a natureza, enfraquecida e inclinada ao mal, permanecem no homem e o incitam ao combate espiritual. Em outras palavras, como e por que surgiu a doutrina da igreja sobre o pecado original? Na época de Santo Agostinho, surgiu um herege famoso chamado Pelágio. Pelágio fundou a heresia do pelagianismo, que é uma heresia que prega que o homem, por sua própria iniciativa e por suas próprias forças, alcança por si mesmo, sozinho, pelos seus próprios atos, a santidade e a salvação. Santo Agostinho, ouvindo aquilo, pensou assim, epa, tem uma coisa errada aí. Não. Porque se o homem alcança pelas suas próprias forças, pelas suas obras, pelos seus méritos, a salvação, então qual é o sentido do batismo? Que sentido teve a morte de Cristo na cruz por nós? Não tem sentido nenhum. Então ele começou, não, eu preciso dar uma resposta à luz de Cristo para essa heresia. E foi aí que, meditando, ele recebeu a iluminação do Espírito Santo e Santo Agostinho foi e definiu a teoria e a doutrina do pecado original, que hoje é a doutrina cristã de todos nós, de todos os cristãos. Essa ideia de que existe essa ideia do pecado original. Então, como ele combateu o pelagianismo? Pregando essa ideia do pecado original. No final das contas, o pecado original é um pecado em si? Não. O que é o pecado original que Santo Agostinho fala? O pecado original é quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, cometeram o primeiro pecado, isso corrompeu a natureza deles. Eles perderam os dons pré-ternaturais de ciência infusa e imortalidade, a natureza deles ficou corrompida. Como a natureza deles fica corrompida, as gerações que nascem de uma natureza corrompida também se tornam, pela própria natureza, corrompidas. Não é? Então, o que acontece nisso aí? Essa transmissão da corrupção da natureza humana, ou seja, essa transmissão de pai para filho por gerações, dessa inclinação natural que todos os homens têm para fazer o mal, a isso nós chamamos pecado original. Não porque seja um ato pecaminoso em si, mas o pecado original é essa inclinação natural que todos os homens têm e já nascem com isso. Deu para entender? Então, seja, não é um pecado em si o pecado original, mas é essa inclinação da natureza humana para pecar. Tá certo? E é por isso que nós batizamos também as crianças. Porque mesmo as crianças que não chegaram à idade da razão, também elas têm essa inclinação.
Porque isso é adquirido de nascença. Isso é adquirido, DNA humano. Isso é adquirido por geração. Então, aquela criança ainda não tem pecado, porque ela ainda não tem consciência. Ela ainda não tem consciência. Mas por ela já nascer com essa inclinação, após alcançar a idade da razão, ela vai passar a ter pecado. Então, por isso, já ao nascer, ela precisa já ser revestida da graça de Cristo, por meio do batismo. Para que com isso ela tenha a força para alcançar a salvação. O que nos dá a força para nós alcançarmos a salvação não são as nossas próprias forças, porque pela nossa própria força a gente não vai a lugar nenhum. Mas o que nos dá a força necessária para alcançarmos a santidade e a salvação é a graça de Cristo que nos é conferida já a partir do batismo. Tá certo? Continuando. Um duro combate, 407, linha 4. Pelo pecado dos primeiros pais, o diabo adquiriu certa dominação sobre o homem, embora o homem permaneça livre. Ignorar que o homem tem uma natureza lesada, inclinada ao mal, dá lugar a graves erros no campo da educação, da política, da ação social, dos costumes. Ou seja, negar isso é negar a própria antropologia, né? Que o homem tem defeitos de natureza, tem a inclinação para o mal. E isso traz graves erros e graves problemas para a sociedade como um todo. É quando a gente lembra daquela frase de Dostoiévski. Dostoiévski, que na sua novela Os Irmãos Karamazov escreveu: se Deus não existe, tudo é permitido. Então, muitas vezes, os homens na sociedade fazem o quê? Abrem mão de crer em Deus, de crer numa religião, de ter fé e de crer que o mal também existe, para poderem com isso usar isso como desculpa para continuarem praticando as suas maldades, à torto e direita, né? Então é grave não reconhecer que a natureza humana é lesada. Isso traz consequências gravíssimas para a sociedade. Continuando, 408, a partir da quarta linha. São João, no capítulo 1, versículo 29, ele já fala, né, que o pecado de cada um de nós gera uma estrutura social pecaminosa, uma estrutura social corrompida pelo mal. Tanto que ele fala, em João 1, 29, ele fala o pecado do mundo, como se o mundo inteiro tivesse cometido o mesmo pecado. O que quer dizer isso? Essa estrutura social corrompida por causa do pecado original e dos pecados que nós cometemos, né? Com esta expressão, quer-se exprimir também a influência negativa que exercem sobre as pessoas as situações comunitárias e as estruturas sociais, que são fruto dos pecados dos homens. Ou seja, o pecado que eu cometo, o pecado que você comete, ele tem a sua dimensão pessoal. O pecado ele é sempre pessoal. Mas ele também tem uma dimensão social, uma dimensão comunitária. À medida que nós vamos pecando, né, nós vamos gerando cada vez maior e mais forte uma estrutura social corrompida, que é fruto dos nossos pecados. Porque o meu pecado, ele é mau exemplo que influencia outras pessoas a fazer. Porque o hábito ele é adquirido. E muitas vezes o hábito ele é adquirido a partir dos exemplos. Né? Muitas pessoas aprendem a roubar como? E sabem que existe o roubo, vendo outras pessoas roubando. Aprendem a matar e sabem que se pode matar o outro, né? Vendo outras pessoas matando. E por aí vai. Né? É como nos lembra aquela música da Quarta-feira de Cinzas, né? O pecador agora é tempo, né? Na hora de conferir cinzas, né? Vais pecando, vais de horror em mais horror. Você vai se afundando na bola de neve e essa bola de neve influencia negativamente toda a sociedade também. Tá certo? Último ponto, ponto 4, não abandonaste ao poder da morte.
Depois da queda, o homem não foi abandonado por Deus. Pelo contrário, Deus chama o homem e lhe anuncia de modo misterioso a vitória sobre o mal e o soerguimento da queda, né? A esta primeira promessa da vitória sobre o mal nós chamamos de proto-evangelho, ou primeiro evangelho, que está em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Olha o tamanho, meus irmãos, da misericórdia de Deus. Versículo 15. Porém, ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. A descendência dela, da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Palavra do Senhor, graças a Deus. Ou seja, olha como o nosso Deus é maravilhoso. Apesar desta gravidade que foi o pecado de Adão e de Eva, aqui no capítulo 3, ele, ao descobrir, ele dá o castigo para Adão, dá o castigo para Eva e depois vem o castigo da serpente. E no castigo da serpente ele diz o quê? Porém, inimizade entre ti e a descendência, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. A descendência da mulher te pisará a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, o nosso Deus ele é tão maravilhoso, tão misericordioso, que o homem acabou de pecar e ele já lhe anuncia a vinda do Messias. Ele já anuncia a salvação do gênero humano. Por que descendência da mulher é essa que vai pisar a cabeça da serpente? Se a gente entende aqui que a serpente é o diabo, que simboliza o mal e a morte, só quem tem o poder de vencer o mal e a morte por nós, não é Jesus? Então a descendência da mulher aqui, essa descendência de Eva que pisará a cabeça da serpente, vencendo o mal e a morte e trazendo para nós a redenção, é Cristo. E aqui também os padres da igreja nos primeiros séculos entenderam esta mulher aqui também como Maria, que é a mãe do Salvador. E que, por assumir esta grande missão, já foi a primeira a receber esta graça, né, a receber esta salvação de Cristo, porque ela foi a única mulher, a única pessoa humana que foi preservada do pecado desde a sua concepção até a sua assunção aos céus. Então Maria, por abraçar essa missão de gerar o Salvador, ela já recebe esta graça que todos nós receberemos um dia. Maria ela já é imaculada. Nós nos tornaremos imaculados na nossa ressurreição no último dia. Maria já é. Ela já foi preservada. Então a salvação prometida aqui em Gênesis 3,15, lá no início da história da humanidade, com Adão e Eva, já mostra aqui a misericórdia de Deus agindo para nós. Prometendo, não desanimem, sejam fiéis a mim apesar do erro de vocês, que eu enviarei o Salvador, que é Messias, Jesus Cristo, o Senhor. 411. Cristo é o novo Adão, que por sua obediência até a morte de cruz, repara com superabundância a desobediência de Adão. A mãe de Cristo, Maria, é entendida então como a nova Eva, assim como Cristo é o novo Adão. Foi ela que, primeiro e de uma forma única, se beneficiou da vitória sobre o pecado conquistado por Cristo, não é? Mas por que Deus não impediu o primeiro homem de pecar? Boa pergunta, né? A gente responde isso daqui com a divina providência. Deus é divina providência, né? Deus sabe tirar de um mal um bem maior para as nossas vidas. Então, por que Deus também não impediu o homem de pecar? Né? Porque Ele transformou este grande mal que foi entrado no pecado no mundo numa grande glória maior ainda para a humanidade, que é a redenção nossa por Cristo Jesus. Ou seja, a graça e a glória que nós receberemos no céu é maior do que a graça e a santidade original que os nossos primeiros pais tinham no jardim do Éden antes de cometer o primeiro pecado. E também Deus não impediu o mal, porque Deus já nos constituiu na nossa natureza com liberdade.
Ele nos chamou na liberdade para amá-lo. Ele quer que nós o amemos na liberdade. Só que os nossos primeiros pais, e nós também em consequência, escolhemos o outro lado, né? Senão seria dizer que Deus nos chamou para a escravidão e não para o amor e a liberdade. Tá certo, meus irmãos? Então, aqui nos recorda de Romanos capítulo 5, versículo 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5, 20. E nos faz lembrar também do canto do Exultate, que é um cântico composto por São Tomás de Aquino, e que esse cântico está incluído em uma das estrofes da proclamação da Páscoa. O precônio pascal, a proclamação da Páscoa, que é cantada pelo padre na vigília pascal, quando diz assim: ó feliz culpa de Adão, que nos fez merecer tão grande Redentor. Para mostrar para nós como que Deus é maravilhoso. Deus é capaz de tirar até mesmo do pior de todos os males, que é o pecado original e a condenação e a morte do seu Filho único, o maior de todos os bens, que é a redenção de todo o gênero humano e a redenção e a recriação de todo o universo. Se alguém tiver mais alguma dúvida sobre este tema de hoje, deixe aí nos comentários que eu terei o maior prazer em responder. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Santo Antônio de Santana Galvão, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Senhor, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe, graças a Deus.